O silêncio dominava cada centímetro do santuário. Dos cavaleiros de bronze aos imponentes cavaleiros de ouro, todos mantinham-se firmes em suas posições. Suas posturas eram de segurança e bravura, cada qual assumindo seu lugar como peças em um tabuleiro divino. Mas por trás da couraça que ostentava coragem, havia um véu oculto, o tremor disfarçado nas pernas. Ninguém ousava verbalizar, mas o desaparecimento do cosmo do poderoso Pégaso abalara a confiança de todos. Até mesmo as feras selvagens das redondezas, criaturas alheias à razão e imunes à emoção, começavam a se afastar. As matas silenciaram, as encostas foram deixadas vazias, os ninhos abandonados. Abandonados como o homem que estava caído aos pés das 12 casas, um guerreiro que em tempos não tão distantes salvou incontáveis vidas. Agora, despojado do poder conquistado através de provações inumeráveis, estava só, absolutamente só. Ele se aproveitou da ausência de olhos alheios e, com a alma exposta e os ombros vencidos, chorou. Chorou copiosamente, entre soluços que cortavam a garganta como lâminas e gemidos abafados pela vergonha que desde cedo aprendera a esconder. Pois lhe ensinaram: um cavaleiro não deve chorar assim, não desse modo, não com tudo o que há em si, mas aquelas não eram as lágrimas do cavaleiro de Pégaso. Não, aquelas eram lágrimas de outro ser, que naquela noite sem astros voltou a provar o gosto cruel da perda. Só que desta vez não havia provação a ser vencida, não havia prêmio para o libertar, não havia cosmos a incendiar. Dentro dele restava apenas a crua realidade. O herói já não tinha forças para fazer a diferença nas lutas, e despido da armadura, do cosmo e da glória, o que restava era apenas um jovem órfão, chamado Seiya. Em completa oposição àquela cena digna de piedade, nas alturas da casa de Ares, um embate catastrófico ascendia entre a Amazona de Ares e o sacerdote da oração diabólica. A sentença estelar não era apenas uma técnica, era o resultado de uma jornada marcada pela dor e pela disciplina. Ainda atrás dela, imóvel e soberano, estava o rei do mundo dos demônios. Braços cruzados, olhar fixo, como quem contempla uma obra-prima. E o adversário, mesmo surpreso, não recuou, pois em sua alma ele não estava ali amando dos deuses, estava como representante de seus iguais, dos homens, e como homem jamais teria ousado subir aquelas escadarias sem estar pronto para vencer. E quando a última estrela da constelação de Áries começou a vacilar, ameaçando desintegrar as placas colossais e arrastar consigo o próprio universo, ele soube que táticas não serviriam ali, se é que alguma tática ainda era possível. Então, com a alma entrelaçada ao fio da espada, ergueu a lâmina acima da cabeça como um líder de batalhão e proclamou: corajosa guerreira, medir forças com você é mais do que um embate. A Amazona ergueu o rosto, em desafio, e o sacerdote continuou: que meu espírito seja um só com esta lâmina, que me façam atravessar as tormentas dos meus inimigos, e que todos caiam perante mim em nome dos cânticos. Prepare-se, Amazona, responderei à sua afronta à altura. Com a mesma magnitude das placas celestes de Ares, ergueu-se uma estrutura que desafiava até o olhar da própria Amazona, uma catedral espectral fantasmagórica. E sem espera, o sacerdote lançou um ataque curvo com sua espada. A luz liberada da lâmina não cortava o ar, ela entoava. E o som que emergiu não era de aço, era um lamento profundo, grave e envelhecido, como o som de um órgão perdido nas ruínas de uma igreja primordial, tocado por mãos invisíveis. O som se expandiu, cresceu como um salmo enlouquecido, como uma liturgia viva, preenchendo o espaço entre as estrelas. E então, no instante em que o acorde tocou os alicerces do firmamento,
A última estrela se apagou. Tatsumi bradava, não como um herói, mas como um guerreiro, depositando toda a sua alma no derradeiro golpe de uma batalha sem retorno. A Amazona também bradava sem medo algum, mas com a firmeza de quem tem plena certeza de que nenhum adversário no mundo poderia derrotá-la. E atrás dela, o demônio gargalhava, uma risada imensa, exaltada. Não se sabia se por escárnio ou por êxtase diante do confronto. As placas de Ares finalmente explodiram em glória. E o poder dos dois adversários, envoltos na convicção absoluta da vitória, se chocou. Com uma intensidade tão avassaladora que nenhuma linguagem jamais criada seria capaz de descrevê-la. Foi o choque entre duas certezas, um embate onde não havia espaço para dúvida. O que se pode dizer é apenas um fato incompreensível. Aquela dimensão foi destruída. O negro do espaço, corrompido, dera lugar a uma vastidão branca, um vazio absoluto. No centro do nada permanecia a corajosa guardiã, firme. Sua mão, ainda erguida, tremia com a energia acumulada, como se raios silenciosos percorressem sua pele. Na outra mão, a corrente, ainda presa à criatura. Uma nova rachadura cortava sua máscara, mas não a quebrava. Com um último olhar ao abismo branco, ela selou a dimensão e deu meia volta. Seus passos ecoaram de volta à casa de Ares. Mal pisou nas pedras, sentiu o toque de uma lâmina vaporizante pousar sobre seus ombros como uma cruz. Ele estava lá, com partes da armadura avariadas, mas sem um arranhão sequer no espírito. Tatsumi permanecia de pé. A Amazona sentiu um frio percorrer sua espinha. O adversário falou: chamar você de prodígio talvez seja uma ofensa, diante do esforço insano que trilhou para alcançar essa força. Não sei o quanto vem de você ou daquela criatura, mas confesso, não esperava esse nível fora dos lendários Cavaleiros de Bronze. Ainda assim, diante de mim, você é apenas uma criança que possui um cão raivoso. As chamas dos candelabros responderam, intensificando-se. Agora eu sei quem você é, pelo peso das suas técnicas. E sim, eu poderia tomar todo o cosmo que você construiu, escalando essa montanha sem fim em busca de algo que jamais será suficiente. A Amazona moveu a cabeça ligeiramente. Talvez surpresa, talvez provocação. E o sacerdote ainda continuou: porque você é uma dessas almas miseráveis, tão miseráveis que só possuem uma coisa, o poder. E tirar isso de você, mesmo que morra em seguida, seria um ato perverso, mesmo para mim. O demônio então fechou sua expressão, e pela primeira vez naquela batalha, ele silenciou. Não por derrota, mas por respeito à sua senhora. Sozinha, ela ergueu a voz. Sua voz de mulher carregava um peso assustador, que logo na primeira frase desestabilizou visivelmente o inimigo. Meu nome é Thalia, e eu sei o que você é. Não pelas técnicas que domina, mas pelos rastros que deixa. Você veste honra, mas exala covardia, não passa de um grande hipócrita. A mão de Tatsumi fraquejou sobre o cabo da espada, mas logo seu punho se fechou novamente, firme, inquebrantável. Mas ela já não estava ali. A Amazona havia desaparecido e então reapareceu atrás dele. Seu toque no rosto era frio, frio como a pedra de um túmulo. E num instante, ele não estava mais ali. Viu apenas escuridão. E então, memórias. Uma cena antiga há muitos anos. Tatsumi caminhava pelo corredor da Fundação Graad. As luzes altas projetavam sombras longas sobre os azulejos. Em suas mãos, uma caixa de madeira. Parou diante de Mitsumasa Kido, que não levantou os olhos, nem mesmo se virou. Qual o problema agora, Tatsumi? Os órfãos já permaneceram 2 dias além do prazo que determinei nestas instalações. Desculpe, senhor, mas entre os órfãos há uma menina. E qual é o problema? Bom,
Ela é pequena demais, frágil, parece doente. Kido respondeu com a frieza de um carrasco. Seu trabalho não é sentir pena de ninguém, é sortear os destinos e embarcá-los no avião. Um papel flutuou da caixa como uma folha de outono, leve, mas fatal. Thalia, seu destino é o Mar do Diabo, próximo ao Triângulo das Bermudas no Pacífico. Ao lado, seu irmão segurava sua mão com força. A voz mal saía. Não se preocupa, irmãzinha, nós vamos fugir daqui, mas ninguém fugia. A cerca da fundação não era feita apenas de ferro eletrificado. Era feita uma sentença desprovida de qualquer justiça. No inferno de seu treinamento, Thalia não se fortaleceu para se tornar uma amazona. Fortaleceu-se para sobreviver. Porque existe uma força que supera até a de vencer batalhas. É a de continuar viva, quando quase tudo dentro de você já morreu. E para sobreviver, ela vestiu a máscara de amazona não apenas como parte de uma doutrina, mas porque não havia espaço em seu propósito para encarar, nos reflexos ao redor, o rosto frágil de uma garotinha. Guardou no coração apenas 2 fragmentos de mundo, como coordenadas de uma dimensão longínqua, o rosto do irmão e o nome do lugar para onde o haviam enviado. Anos depois, ela fugiu, antes mesmo de conquistar uma armadura. Com os punhos e o espírito já endurecidos, atravessou fronteiras, mares, desertos. Chegou ao local onde seu irmão havia sido treinado, mas não encontrou respostas. Derrotou mestres, discípulos, guardiões. Um a um todos caíram, até que alguém a deteve, um cosmo quente como o sol. Era um dos 12 Cavaleiros de Ouro, e sua presença era diferente de tudo o que Thalia já havia presenciado. Sua voz, serena. Não havia a arrogância, apenas um peso antigo. Você tem a mesma valentia do seu irmão, disse ele. Fui eu quem o treinou. Posso levá-la até ele. E então, pela primeira vez em anos, Thalia sentiu um fragmento de segurança e o seguiu. Atravessando o espaço como uma estrela cadente, eles chegaram ao berço dos cavaleiros. Avançaram rumo ao local mais protegido de todo o santuário. Thalia pisou, pela primeira vez, no chão sagrado das casas zodiacais. Avançaram em silêncio. Então, sem qualquer anúncio, pararam em uma delas. O Cavaleiro de Ouro deteve os passos e, com um gesto gelado, apontou para uma parede. E lá estava o rosto de seu irmão, sepultado, gravado entre rostos de homens, mulheres e crianças, todos congelados no exato segundo em que a morte os alcançou. Os olhos dele permaneciam abertos, a boca entreaberta como se ainda a chamasse. A voz que lhe faltou estava presa naquele cadáver empalado, esperando um dia ser libertado. Aquele rosto a encarava, como se ainda confiasse nela. Naquele instante, Thalia quis gritar, mas não gritou, porque quando a dor ultrapassa o limite do suportável, ela não grita, ela cala. Aquele ataque não foi físico. Foi 100 vezes mais devastador do que qualquer técnica de batalha. Tatsumi cambaleou. Apoiou-se na própria espada, a cabeça baixa, o peso das palavras sufocando seu orgulho. E com a voz falha, murmurou. Eu não podia intervir. Eu tinha uma missão, mas a Amazona o interrompeu. Sua voz cortou com autoridade. Sua missão não era impedir o sofrimento causado pelos deuses. Então diga, Tatsumi. Me diga como espera salvar alguém se com as próprias mãos enviou inocentes para serem sacrificados em nome deles. O silêncio caiu, absoluto, como uma espada cravada no coração da verdade. Ainda assim, Tatsumi se ergueu, com dificuldade sim, mas com a dignidade de quem carrega um fardo pesado, e então disse, entre o peso da respiração e a névoa da culpa: Thalia, agora eu entendo por que você ainda está nesta casa, mesmo que sua alma já não esteja. A Amazona inclinou levemente a cabeça. Um gesto sutil, imperceptível aos distraídos.
mas que sob a máscara revelava estranhamento. Aproveitando-se da brecha, desta vez foi Tatsumi quem desapareceu. E surgiu como um vulto, aprisionando-a com a lâmina rente ao pescoço. Desde que pisei nesta casa, percebi que você não estava focada em mim, mas o seu rancor te impediu de agir. O demônio rugiu. Seu grito rasgou o espaço, mas foi contido. Uma barreira de energia o envolvia como uma prisão invisível. Imperatriz, dê a ordem! Bradou, sua voz como trovão sobre os escombros do silêncio. Tatsumi ergueu o olhar. Gotas de suor escorriam por seu rosto, mas sua voz se manteve firme, escolhendo minuciosamente cada palavra. Eu sei onde está o seu espírito. Sabe o que o Pégaso falou quando me encontrou? Não deixarei que você chegue perto das 12 casas. Thalia apertou com força as correntes. Seus punhos tremeram. O metal gemeu sob a pressão. Era sua única resposta visível. Tatsumi continuou. Sim, ele abandonou a direita de Atena. Desobedeceu ordens. Desceu sozinho as escadarias mais baixas, porque sentiu que era seu dever impedir que o sangue de vocês, cavaleiros de ouro, fosse derramado. Porque antes de ser um cavaleiro, ele é um homem. E os homens verdadeiros lideram à frente, morrem à frente, diferente dos deuses. Agora ele está sozinho, sem asas, uma ferramenta inútil para esse exército. E meus homens estão a caminho. Ele será um alvo fácil. O rei dos demônios soltou fumaça pelas narinas, e ao estender as mãos ao solo, uma lança flamejante emergiu das profundezas, como se brotasse do próprio inferno. Ergueu-a com fúria e bateu seu cabo contra o chão. O estrondo tremeu as colunas do cosmo. Imperatriz, dê a ordem! Thalia apertou ainda mais as correntes. Seu corpo estava firme, tenso como aço prestes a romper. E o sacerdote, já sem forças para esconder o cansaço, falou com a respiração pesada. Eu não tenho escolha a não ser lutar. Mas você pode fazer algo que nenhum poder, por maior que seja, jamais conseguiria resolver. Diferente de quando eu amaldiçoei seu destino, agora você tem uma escolha. Continuar essa luta, protegendo fielmente esse caminho de vitórias e derrotas, ou desistir de uma batalha inútil e honrar aquele que se sacrificou por você. A Amazona por um breve instante permaneceu imóvel. Havia muitas tormentas naquela única decisão, mas então, enfim, soltou as correntes. Elas caíram sobre as pedras com um estrondo surdo, afundando, pesadas como pecados acumulados. O demônio tornou-se pedra, e como poeira milenar, desfez-se no ar. Tatsumi expirou como quem solta séculos do peito. Libertou-a imediatamente. Seu cosmo, antes tenso como uma corda prestes a arrebentar, recolheu-se à calmaria. Sentou-se no chão, os olhos voltados para baixo. Obrigado, sussurrou. A Amazona o observava. A máscara ocultava qualquer traço de emoção, mas seu corpo inteiro parecia escutar. Ele ergueu o semblante, os olhos exaustos, mas a voz carregava um ensinamento poderoso. Esse espírito é o que te tornará verdadeiramente forte. E ali, na primeira casa zodiacal, Thalia compreendeu. Mesmo que parte de sua alma ainda resistisse à ideia de que aquele homem, um dia, havia se calado diante das ordens sombrias de Mitsumasa Kido, ainda assim ela compreendeu. Aquele inimigo se importava com algo além da guerra, porque assim como ela, ele não estava inteiro naquele combate. Havia uma parte sua ausente, prisioneira em outro lugar, onde o pensamento de ambos permanecia cativo. O risco iminente sobre a vida do jovem sem cosmo. Ele havia traído seus pares, ou talvez pior, ele confiara nela, uma inimiga, e num gesto de lucidez rara, revelara a invasão dos próprios aliados. Ela fez um movimento com as mãos, semelhante ao gesto ritualístico dos mudras budistas.
O ar dentro da casa ondulou. As colunas se reconstituíram. A casa renasceu sem sinal algum de destruição. Ela estava à porta. O demônio ao seu lado, intacto, com um sorriso pequeno, quase imperceptível, lançado por cima dos ombros. Thalia não havia libertado o monstro. Libertara a si mesma, não das correntes que o mantinham cativo, mas daquelas que aprendiam a casa de Ares. Tatsumi a observou. Sorriu, exausto. Você é assustadora, de muitas formas. Então, a Amazona partiu, seguida pelo rei de um dos caminhos do ciclo eterno. Tatsumi se recompôs, ergueu o corpo com a dignidade de quem já caiu. Mas então, algo mudou. Aquela chuva fina e persistente, que parecia um choro discreto do céu, havia cessado. E um a um, os candelabros adormecidos se acenderam ao longo da escadaria que levava à casa de touro. Chamas tênues, mas vivas. Aquela que por justiça poderia odiá-lo, iluminara o seu caminho, como quem diz: mesmo os meus inimigos não merecem trilhar um caminho na escuridão. Naquele lugar marcado por batalhas e fantasmas, ele encontrou, enfim, mais do que algo que desejava destruir. Encontrou algo que no íntimo reconheceu como sagrado. E então, enquanto avançava por aquele caminho aceso, o velho sacerdote sentiu o peso da vergonha, mas também o sopro leve da gratidão. E pela primeira vez em muito tempo, o sacerdote da oração diabólica se sentiu vencido. Ao mesmo tempo em que o invasor subia lentamente rumo à casa de touro, sem saber que tipo de provação o aguardava ali. Muito longe dali, longe até mesmo do santuário, do outro lado do hemisfério, numa praia deserta, banhada por águas pesadas e céu encoberto, um dos generais do mar caminhava com certa impaciência. O guardião do pilar do Atlântico Sul, Sorento de Cirene, aproximava-se de um homem solitário, sentado sobre uma pedra escura, contemplando o mar agitado. O homem desenhava calmamente, com pedaços de carvão sobre uma tela improvisada. Inspirava-se nas marés. Cada traço era guiado pelo vai e vem do oceano. Sorento parou a poucos passos. Cumprimentou com voz baixa. Apesar da pressa, temia romper a harmonia do momento. Já faz tempo desde a última vez que trocamos palavras. Senhor Nerion. O homem lançou um breve olhar. Depois voltou ao desenho, sem dizer nenhuma palavra. Sorento deu mais alguns passos olhando o céu carregado. O céu está se fechando. Acho que a chuva vai destruir o seu quadro. Por que não escolheu um lugar coberto? O homem respondeu sem tirar os olhos da tela. Mesmo sob teto, um dia a água também o alcançaria. Seguiu-se uma pausa densa. Sorento insistiu, desta vez com certa urgência. As correntes de Andrômeda me trouxeram um aviso. Algo muito estranho está acontecendo. O homem fez um gesto sutil com a mão, pedindo que ele parasse, os olhos ainda fixos no desenho. General, já esqueceu qual foi o exército que massacrou todos os seus companheiros? Esqueceu de onde veio aquele que enganou o vosso Deus e arrastou o mundo para a desgraça? Ou será que depois de tanto tempo viajando ao lado de Julian Solo, você simplesmente se acostumou às tragédias? Sorento baixou a cabeça. Visivelmente contrariado, procurava palavras que talvez nem existissem. A chuva começava a cair com mais força, arrastando o cheiro do sal e da areia molhada. O homem se levantou devagar. Sacudiu a areia dos dedos. Largou os carvões ao lado da tela improvisada e deu as costas. Caminhou pela praia, em direção ao nevoeiro que agora engolia a linha do horizonte. E antes de desaparecer no ventre da tempestade, falou com voz firme, racional. Existe uma grande diferença entre ser um aliado e ser um deles. Riu sem alegria e concluiu sem voltar o rosto. Jamais confiarão num general do mar no coração do santuário. E se mesmo assim você for até lá, você morrerá por nada,
como morreram os outros generais. Sorento permaneceu ali sozinho, sendo consolado pela chuva. Observava de relance as gotas desfazerem pouco a pouco as formas sobre a tela. O carvão escorria com as gotas, mas, antes que tudo se dissolvesse, ele viu. Estava gravado ali. Um grande dragão marinho. Olá, Cavaleiros e Amazonas, eu sou o Marlon Dias, ou Marlon Criativo, como está nas mídias. Eu estou aqui para agradecer vocês por todo o carinho, pelos comentários, isso é fantástico. Eu resolvi publicar essa história depois que eu encontrei uma anotação antiga. E olha, doeu. Uma anotação de 2008, descrevendo uma cena. Então eu dei um jeito para a história chegar até você. É muito texto, é muita edição, é bem puxado. Mas a verdade é que sozinho a gente não consegue ir muito longe. E se vocês estiverem comigo, eu consigo abrir mão de alguns trabalhos para conseguir focar mais nessa saga. E conseguir entregar os capítulos com mais agilidade e com maior qualidade. Porque eu literalmente virei noites para liberar esse capítulo do jeito que vocês merecem. Eu preciso fazer um agradecimento especial a algumas pessoas que contribuíram para que esse terceiro capítulo fosse produzido. Na tela está o nome dessas pessoas que, por sugestão de um inscrito, ele sugeriu que eu colocasse o Pix para que as pessoas pudessem colaborar. E quem puder colaborar com essa saga, eu vou deixar meu Pix aqui na tela e na descrição também. E no próximo capítulo eu vou colocar os nomes dessas pessoas. Na descrição do Pix você coloca a maneira que você quer que eu coloque o nome, porque depois eu pensei, como é que eu vou colocar o nome da pessoa? Pode ser qualquer pessoa, né? Então tem que ter alguma coisa. E melhor, se você tiver afim assim, eu posso colocar a sua foto também no final do outro capítulo, seu nome e uma foto de toda a galera que está ajudando com esse projeto, que está contribuindo para que ele aconteça. Eu até digo que na verdade não sou eu que estou fazendo, eu posso falar isso, é uma energia de todos os fãs das antigas ali que, sabe, é um trabalho nosso. No final das contas, né? É só você enviar a sua foto com o meu e-mail, com o comprovante, ou enviar no meu WhatsApp, que eu também vou deixar disponível aqui. E se você não pode ajudar dessa forma, não tem problema, curta, faça o seu comentário, porque os comentários eles são uma fonte de inspiração magnífica, sabe? É algo assim que eu percebo que as pessoas estão sentindo o que eu sinto quando eu termino de fazer o capítulo, sabe? É uma coisa indescritível. Então, com a ajuda de vocês, eu vou conseguir otimizar isso. Vocês que são fãs das antigas como eu, que entendem, conhecem, né, a essência dos Cavaleiros do Zodíaco, que é aquela coisa, é um reflexo artístico da vida real, que é aquela força, aquela perseverança, aquela esperança, mesmo quando o mundo todo parece que está conspirando contra você. Então, obrigado por ficar até aqui, um abraço e nos vemos no próximo capítulo. Até mais.